Olá, me chamo Erika Zupa, sou bolsista da Fundação Araucária e o trabalho ao qual eu vou apresentar é intitulado Avaliação do tratamento periodontal associado à terapia fotodinâmica em pacientes diabéticos com doença periodontal. Os autores desse trabalho são a Erika Sabrina Zupa, Tainá Nathalie Petri de Paula, Patrícia Lemer Nassar, Marcos Vinícius Coco Durigon e Carlos Augusto Nassar. O meu orientador e orientador desse trabalho é o professor Carlos Augusto Nassar, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde de Cascavel. Então, a doença periodontal crônica, ela é definida como um processo inflamatório mediado pelo organismo do hospedeiro, do paciente, e por bactérias patogênicas que levam à perda da inserção clínica dos tecidos periodontais. E a diabetes mellitus e essa doença periodontal, elas têm alguma relação? Sim, na literatura é encontrado evidências científicas que demonstram que a doença periodontal pode impactar negativamente nas condições sistêmicas, como a diabetes mellitus. Uma vez que os parâmetros clínicos periodontais e o risco de desenvolver essa doença aumentam desproporcionalmente com o aumento dos níveis séricos dessa hemoglobina glicada. E o tratamento para essa doença periodontal, o padrão ouro, a raspagem, alisamento radicular, juntamente com a instrução de higiene oral, ou seja, terapia periodontal básica. Mas em alguns casos, onde esses níveis estão muito elevados e existem bolsas maiores, em que esse tratamento periodontal às vezes não é suficiente, pode ser inseridos outros tratamentos coadjuvantes para fazer esse controle e esse tratamento da doença periodontal, que seria o tratamento da terapia fotodinâmica. Os objetivos desse trabalho, então, são ampliar o conhecimento sobre a influência da raspagem e do alisamento radicular, juntamente com a terapia fotodinâmica, no tratamento da doença periodontal nesses pacientes que possuem o diabetes mellitus tipo 2. Também seria avaliar a resposta dos tecidos periodontais, então como eles reagem após o tratamento periodontal, juntamente com essa terapia fotodinâmica, que é o tratamento coadjuvante, em pacientes também diabéticos com a doença periodontal. O presente estudo, então, foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, com o número 4880021. Esses pacientes selecionados assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Para a pesquisa, então, foi selecionado 40 pacientes de ambos os sexos, com idade entre 30 a 65 anos, e esses pacientes são portadores de diabetes mellitus tipo 2, com o último exame apresentando hemoglobina glicada maior ou igual a 7%. Esses pacientes também apresentam periodontite estágio 2 ou 3, grau C localizada ou generalizada, pelo menos um sítio. Ter no mínimo 12 dentes presentes na boca, exceto os terceiros molares e dentes indicados à exodontia. Esses pacientes foram alocados em 2 grandes grupos, por meio do site randomization.com. Essa alocação foi feita de maneira aleatória, e esses grupos foram compostos por 20 pacientes no grupo de desinfecção total da boca, e o outro grupo foi desinfecção total da boca, mais terapia fotodinâmica. Nesses pacientes foram avaliados alguns parâmetros, como o índice gengival, a profundidade de sondagem, o nível de inserção clínica e o sangramento à sondagem. Esses parâmetros foram avaliados com uma sonda milimetrada periodontal, por um único avaliador, para que houvesse uma diminuição ou não houvesse margem de erros. O tratamento, então, consistiu de 2 formas. A primeira, que é a desinfecção total da boca, que nada mais é que a terapia periodontal básica, que consiste em raspagem e alisamento corono-radicular, associado à instrução de higiene oral, e o outro grupo, que é essa desinfecção total da boca, mais terapia fotodinâmica, que também é esse tratamento periodontal básico, mas feito a terapia fotodinâmica juntamente, que consiste nas bolsas periodontais. Foi aplicado por 5 minutos o fotossintetizador cloridrato de fenotiazina na concentração de 10 mg por ml. Também, posteriormente, nessas áreas coradas, com esse fotossintetizador, foram irradiadas com um laser diodo de comprimento de onda de 660 nanômetros, um poder máximo de 60 mW por centímetro quadrado e densidade de energia de 0,6 joules por centímetro quadrado. E foi aplicado durante o tempo de 60 segundos na face vestibular e 60 segundos na face lingual. Por fim, foi feita análise estatística com um nível de significância de 5%.
Então, inicialmente, foi realizada uma análise estatística entre os dados dos grupos apresentados, que é a desinfecção total da boca e a desinfecção total da boca mais a terapia fotodinâmica. E não houve diferença estatisticamente significante, com um P maior que 0,05 entre os dados de cada parâmetro apresentado pelos dois grupos. E isso demonstra que a amostra é semelhante pelos dados obtidos e pode ser feita a comparação efetiva entre os dois tipos de tratamento. Então, como resultado dessa pesquisa, dessa análise, quando comparado o período inicial aqui e os 3 meses, né, dos dois grupos, todos os parâmetros representados apresentam diferença estatisticamente, né, todos os parâmetros apresentam diferença estatística significante entre os grupos, com um P menor que 0,05, com exceção do parâmetro de nível de inserção clínica, ao qual o grupo de desinfecção total da boca sem a terapia fotodinâmica não apresentou diferença estatisticamente significante, que apesar de uma tendência de melhora dessa terapia, ela não houve resultado significante. O que demonstra que esses resultados encontrados poderiam explicar, né, a importância da terapia fotodinâmica nesse curto período de tempo de 3 meses, né, de acompanhamento, uma vez que essas bolsas mais profundas, né, os fotossensibilizadores, poderiam ser aplicados dentro dessas bolsas periodontais, né, e contribuindo para a melhora completa, né, a recuperação desses tecidos periodontais, diferente do uso apenas dos instrumentais manuais, que são difíceis, de fornecer um difícil acesso às bolsas periodontais mais profundas, né? Então, esse resultado explica a importância do uso dessa terapia fotodinâmica nessas bolsas em que o instrumento manual ele não alcança, não tem um fácil acesso. Então, podemos concluir com esse trabalho que uma avaliação num curto período de acompanhamento, né, no caso 3 meses, ocorreu melhora significativa na condição clínica periodontal, né, dos pacientes avaliados, porém não houve uma predominância do uso da terapia fotodinâmica associada à desinfecção total da boca, em comparação a somente a desinfecção total da boca nos pacientes que apresentam diabetes mellitus tipo 2. Ou seja, analisando os parâmetros clínicos, houve melhora significativamente nos dois grupos, né, nos pacientes diabéticos. Então, os dois grupos teve uma melhora significativamente avaliada. Porém, em comparação ao grupo da desinfecção total da boca com a terapia fotodinâmica, não houve predominância da terapia fotodinâmica em comparação à desinfecção total da boca apenas. Então, esses foram os resultados encontrados. Os autores agradecem o auxílio financeiro e bolsa. Muito obrigada.